Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que não são, aliás, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora eu vou convidar você a ler comigo junto esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós vamos percorrer a Tua palavra hoje, ó Deus, falando de coisas que são indispensáveis na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo possa usar esta palavra, não só para nos ensinar, para nos arguir, mas também para nos equipar e para nos fazer crescer e entender aquilo que está acontecendo em nós e ao nosso redor, para que a Tua palavra e o Teu propósito se cumpram na nossa vida. E todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Eu quero falar nessa noite com a igreja sobre propósito. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Qual é esse propósito que dá sentido e proteção à nossa vida? Segundo a palavra que acabamos de ler, Paulo está dizendo o seguinte: todas as coisas vão acabar no final colaborando para o bem. Mas de quem? De qualquer um? De todo mundo? De qualquer crente? De alguém que diz, eu creio em Jesus? Não. Paulo está dando um endereço aqui de quem é que vai ser abençoado. Ele está dando a dica de quem é que as coisas, por mais difíceis que sejam, no final vai colaborar para o bem. Ele está dizendo, daqueles que amam a Deus, mas não é só amar a Deus, mas daqueles também que são chamados segundo o propósito de Deus. Eu quero começar essa palavra te fazendo uma pergunta. Você tem noção de qual é o propósito de Deus na sua vida? Ou você tem vivido nesse mundo por viver e se tornou cristão porque a palavra de Deus chegou até você e de um tempo para cá você tem o hábito de estar na casa do Senhor? Queridos, não há nada pior e mais perigoso do que uma vida sem propósitos definidos com Deus e por Deus na nossa vida. Eu vou repetir. Não tem coisa pior do que alguém viver nessa terra e não ter propósitos com Deus. Viver por viver. Viver porque o coração está batendo, o sangue está sendo bombeado, né? E vamos trabalhar porque eu tenho compromisso para pagar. E a vida é um eterno trabalhar e tentar se divertir quando sobra um tempo. Irmãos, a vida desse jeito, ela é horrorosa. E além de ser horrorosa, ela é perigosa. Por quê? Porque o propósito de Deus na nossa vida é que dá razão à nossa vida e que nos dá proteção. Quando você está debaixo de um propósito de Deus, você está debaixo da proteção de Deus. Até as coisas ruins que vêm para te destruir, Deus transforma em coisa boa. Porque você está debaixo do seu propósito. O propósito de Deus, querido, é a única coisa que nos dá o significado, o sentido verdadeiro de vida e de proteção. E nós vamos percorrer a palavra de Deus para entender isso. Na vida de homens que viveram uma vida com propósitos, uma vida diante de Deus, uma vida para a glória de Deus, uma vida para a vontade de Deus. Nós vemos isso claramente, por exemplo, na vida de homens, como por exemplo o apóstolo Paulo. Vamos lá em Atos, vamos percorrer a palavra de Deus. Atos capítulo 9, você está em Romanos, vire algumas páginas atrás, e vá ao livro de Atos no capítulo 9. Atos 9, 10. Atos capítulo 9, versículo 10. E nós vamos ler até o versículo 16. Diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor.
Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Coisa tremenda, né? Já tem um homem lá que está orando, o nome dele é Saulo, né? Ele é de Tarso, da cidade de Tarso, mas eu já mandei um fax para ele, eu já mandei um e-mail para ele, eu já mandei um zap para ele, e já avisei que vai entrar lá um camarada chamado Ananias, ou seja, é você. Irmãos, isso é maravilhoso demais. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para repreender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vai, Ananias, eu tenho propósitos na vida desse homem. Ele me será muito precioso. O que ele vai fazer é algo muito importante. Irmãos, não tem coisa melhor do que Deus ter propósitos na nossa vida. E nós termos propósitos bem firmados com o nosso Deus. A vida de Paulo, queridos, nunca mais seria a mesma depois daquela experiência que ele viveu na estrada de Damasco, e depois quando ele entrou na cidade de Damasco, o que aconteceu com ele ali na casa de Judas. A vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Até o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo, porque agora ele era um homem diferente. Agora ele sabia por que ele nasceu. Paulo ia começar a descobrir por que ele veio ao mundo, por que a vida dele passou a ter um outro significado. Irmãos, eu me preocupo muito hoje quando vejo cristãos cuja vida não tem significado, não tem propósito. É um negócio tipo assim, deixa estar para ver como é que fica. Nós não podemos viver assim não, querido. Se você não tem propósito na sua vida com Deus, pare e comece a pensar seriamente sobre esse assunto. Quando estamos, queridos, debaixo do propósito de Deus, o próprio Deus movimenta pessoas para que o seu propósito se cumpra na nossa vida. Nada vai acontecer por descuido, por acaso. Aconteceu. Não, querido, não. Quem vive uma vida de propósito com Deus, não acontece nada por acaso. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Estar debaixo, querido, do propósito de Deus não nos livra de sofrimentos. Eu vejo pessoas hoje fugindo para a igreja, se refugiando. Não, vou ficar aqui, porque aí eu não vou sofrer. Irmãos, lê do engano. Se você tem um relacionamento com Deus, que é baseado numa tentativa de não passar por lutas e sofrimentos, eu vou te desanimar nessa noite com essa palavra, porque isso não vai acontecer. Deus está dizendo aqui: pois eu lhe mostrarei, a respeito de Saulo, dizendo a Ananias, eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ninguém me moleste, palavras de Paulo anos mais tarde, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Passou por lutas, passou por sofrimentos, mas eu vou te dizer uma coisa, sem dúvida nenhuma a respeito disso. É melhor que soframos porque estamos debaixo dos propósitos de Deus, do que tenhamos uma vida muito tranquila, sem o propósito de Deus na nossa vida. Porque quando nós sofremos para a glória de Deus, ou porque estamos fazendo algo que glorifica a Deus nas nossas vidas,
nós estamos sofrendo pelo motivo certo. O pior é sofrer pelos motivos errados. No mundo tereis o que disse Jesus? Aflições. Querido, não tem ninguém nesse mundo que vai viver aqui sem passar por aflições. O problema é o seguinte: por que estamos sofrendo? Aquilo que nós fazemos é propósito de Deus na nossa vida? Ou estamos sofrendo por causa do pecado que ainda não deixamos? Ou estamos sofrendo por causa da mentira que continuamos falando? Ou estamos sofrendo por causa da falta de visão a respeito da obra de Deus nas nossas vidas? Ou estamos sofrendo porque não conhecemos a palavra e estamos nos apegando a heresias modernas e idolatrias que estão surgindo novamente com roupas diferentes? Por que nós estamos sofrendo? Estar debaixo do propósito de Deus não nos livra de sofrimento, mas nos dá a garantia que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Palavras do próprio apóstolo Paulo à igreja em Roma, quando ele falou: quem nos separará do amor de Cristo? Será a luta, a angústia, a espada, o perigo, a tribulação, a fome, nudez? Nem principados, nem coisa do presente, nem anjos, nem poderes, nem altura, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Por que Paulo disse isso? Porque quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, nada nem ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na nossa vida. Uma vida com propósito, queridos, bem definidos, para a glória de Deus, nos torna pessoas especiais para Deus. Atos 23, você está em Atos 9? Vire algumas páginas à frente, vá a Atos 23, versículo 11. Olha que coisa interessante que aconteceu aqui nesse texto. Olha como é que funciona na vida do homem de Deus, quando a vida dele é para Deus, é para a glória de Deus, tem propósito de Deus envolvido na vida desse homem. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, oh, que glória, coisa maravilhosa, o Senhor se colocou do lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, Paulo, fica tranquilo, porque o que está acontecendo está no controle. Eu não estou dormindo não, Paulo. Ó, eu estou aqui do teu lado, eu vim aqui para te dar um toque. Você vai para Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, ou seja, eles juraram maldição sobre a própria vida, juraram que não haviam de comer. Olha que coisa terrível aqui, queridos, presta atenção nisso aqui. Juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Os judeus não vão matar esse cara. Por quê? Porque ele havia produzido um discurso, uma mensagem, uma palavra perante o Sinédrio, quando ele se defendeu das acusações que estavam sendo feitas a ele, de traidor da causa dos judeus. Lembra que ele perseguia os cristãos? Pois é, agora ele era perseguido por amor a Cristo. Então, eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata, ou seja, mais de 40 homens disseram: nós não vamos comer, nós vamos entrar em jejum, e cai a maldição sobre a nossa vida se nós vamos comer antes de matar esse cara. Você sabe o que é mais de 40 homens dizendo: nós não vamos comer enquanto não matar ele? Olha só, estes indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema, ou seja, de nos tornarmos malditos, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Irmão, isso aqui é muito forte. Foram lá dizer para o comandante lá do Sinédrio: ó,
vamos combinar um negócio aqui. Você chama ele para fazer de conta que tu quer conversar com ele para saber mais acuradamente sobre esse assunto. Mas você faz o seguinte, você nem aparece não. Você deixa que quando ele chegar aqui, nós vamos matar ele. Irmão, isso é grave demais. Mas olha o que diz aí o versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, bom, se era filho da irmã de Paulo, o que era dele? Sobrinho, tá? Tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Paulo, olha, está uma conspiração para te matar, tem mais de 40 homens em jejum que não vão comer enquanto não te matar. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente ao seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, ou seja, sob a possibilidade de se tornarem malditos, de não comer nem beber enquanto não matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Aí ele fez uma carta para o governador da província, só vou mandar ele para você porque estão querendo matar ele. E esse cara é um cidadão romano. E nessa carta ele explica que não havia nada demais, que não via nele nada, nenhum mal que fosse, que explicasse essa situação de quererem matá-lo, né? Mas o que estava acontecendo aqui, irmãos? Estava acontecendo que Deus já havia dito a Paulo que ele ia para Roma. Aquela confusão toda, irmãos, foi para mandar Paulo para Roma. E foi para mandar Paulo para a prisão em Roma. Porque é ali que Paulo escreveria a metade do Novo Testamento através de cartas. Foi ali que Paulo iniciou um movimento de pregação do Evangelho entre os soldados do imperador, a guarda pretoriana, os soldados mais renomados do Império Romano, eles compunham a guarda pessoal do imperador, que era a guarda dos pretorianos. Então, eles faziam guarda na prisão de Paulo, e Paulo todo dia evangelizava uma meia dúzia deles. Então, o evangelho começou a se propagar ali entre os romanos, porque esse era o projeto de Deus. Paulo fundou uma igreja na sua casa. Irmãos, não tem jeito. Se a tua vida está debaixo de um propósito de Deus, ninguém vai impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Até quem se levantar contra você vai colaborar para o projeto de Deus na sua vida. Mas nós precisamos estar certos de que verdadeiramente nós estamos vivendo o projeto de Deus na nossa vida. Nós não podemos, querido, nos tornar crentes desgovernados. Maria vai com as outras, pessoas que, sabe, estão aqui, mas amanhã está ali, não sabe se está. Eu não sei se o ano que vem eu continuo cristão, evangélico, ou não sei se eu viro para o bando dos desviados, dos desigrejados. Irmãos, tem muita gente vivendo dessa maneira. Uma vida sem propósito, mas uma vida com propósito definido, querido, nos torna pessoas especiais para Deus.
Percebemos claramente o cuidado de Deus ao avisar Paulo. Naquela noite, Deus foi estar com Paulo. Depois Deus mandou o sobrinho dele, dizer, olha, eu ouvi tudo que estão querendo fazer contra você. Então, cada detalhe estava ali o cuidado de Deus, além de usar o sobrinho de uma forma assim tremenda, para desbaratar toda aquela conspiração que aqueles homens estavam fazendo. Uma vida com propósitos definidos com Deus e por Deus, querido, nos garante a intercessão do Senhor Jesus. E nos garante a intercessão do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, e vou estar sentado à destra do meu Pai, intercedendo por vocês. Mas não vou deixar vocês sozinhos, não. Vou enviar também para vocês o Espírito Santo, que também há de interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, você está em Atos? Vire algumas páginas à frente, e vá ao livro de Romanos, que a gente já leu no início. Vamos agora a Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Vamos ler o 26 e o 27. Também o Espírito, com letra maiúscula, porque é Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? O quê? Não sabemos nem orar como convém, irmãos. Essa é a nossa posição, né? Não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Que vontade de Deus é essa? A vontade que inclui o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Então, se você quer que o Espírito de Deus interceda por você, você precisa estar debaixo da vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não clama por qualquer um não, irmão. Mas ele intercede, ele guia, ele fala, ele age, ele se movimenta. É o pneuma, é o vento de Deus, é o sopro de Deus na vida daqueles que estão debaixo do propósito de Deus. Por isso Paulo disse, todas as coisas. Versículo 28, lembra que lemos no início? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós só temos uma coisa, queridos, para nos preocupar. É se nós estamos debaixo do propósito de Deus. Porque se você tiver certeza que a sua vida tem propósito com Deus, e você é guiado por esse propósito, você não tem que se preocupar com mais nada. Porque quem tem propósito com Deus, tem a intercessão de Jesus ao lado do trono do Pai, tem a ação do Espírito Santo intercedendo, guiando as nossas vidas, e tem a certeza de que o maligno não o toca, porque quem está debaixo do propósito de Deus, Satanás queria muito, mas ele não pode tocar. Esta escolha, querido, nada tem a ver com uma predileção sem propósito, pois ela é definida pelas nossas prioridades. Como é que eu me enquadro nos propósitos de Deus? Quando eu tomo decisões que colaboram, que cooperam para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Quando Deus foi guiando o apóstolo Paulo, ele foi se deixando guiar. Por isso ele disse, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho, embora sendo ainda numa carne mortal, pecaminosa, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Irmãos, o problema é que a gente quer ser cristão, quer viver uma vida com propósito para Deus, mas a gente quer ter vontade própria. A gente quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. A gente quer dizer, não, Senhor, assim eu não quero. A gente faz biquinho, entendeu? O apóstolo Paulo, quando Deus falou com ele, ele foi.
Ele foi lá para o governador. Lá no governador, ele falou as palavras que Deus colocou nos lábios dele. E o governador mandou ele para Roma, por ele ser cidadão romano. E foi assim que ele veio parar numa prisão domiciliar em Roma. Irmãos, ele tinha certeza de que todas as coisas iriam cooperar para o bem da sua vida, porque ele sabia que a vida dele não pertencia mais a ele. Irmãos, há muitos cristãos que não têm esse senso de pertencimento. O que é isso? Você saber a quem você pertence, de quem você é, o que Deus quer de você. Por que você conheceu o Evangelho? Por que você ouviu a voz de Deus no teu coração? Tem muita gente que não sabe nada disso. Vive a vida como cristão, ele hoje está aqui na igreja, dias depois ele está afastado do Evangelho. Volta para o mundo, vai cometer toda sorte de pecados que antes o Senhor havia retirado dele. E diz a palavra de Deus que o seu último estado fica pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora que nunca tivesse conhecido os propósitos de Deus, do que depois de conhecer o propósito de Deus, recusar o propósito de Deus. Então, quando a gente vê a palavra escolha, a gente acha que não, Deus escolheu esse aqui porque acha ele bonitinho, e esse aqui é feinho, Deus não quer. Não, irmão, a escolha está diretamente ligada a duas coisas. Primeiro, a onisciência de Deus, porque Deus sabe quem verdadeiramente o ama e quem vai andar nos seus caminhos. E a segunda coisa, depende de nós, são as nossas decisões. A escolha tem a ver com isso. Em Romanos 8, aí no texto que a gente leu, vamos ler agora o 29 e o 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, então quer dizer que Deus escolheu porque antes ele conheceu. Por que Deus conheceu antes? Porque ele é onisciente. Porque ele sabe de todas as coisas. Então quer dizer que ele predestinou quem ele conheceu? Sim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Como é que eu sei que a minha vida está debaixo do propósito de Deus? Como que eu sei que Deus me escolheu para fazer aquilo que Ele quer que eu faça? Em primeiro lugar, porque eu sei que Deus me conhece de trás para frente, de frente para diante. O único que conhece o nosso começo, nosso meio, nosso fim é Deus. Então Ele sabe o que Ele está fazendo. E a segunda coisa, é quando eu começo, pela minha própria vontade, a me colocar disponível para Deus, para que Ele possa cumprir em mim os seus propósitos. Quando eu abro mão da minha própria vontade e faço como Davi disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu não quero pecar contra Ti. Eu quero andar na Tua presença. Ame a Deus de verdade. Viva para a sua glória. E certamente serás um de seus eleitos, predestinados, escolhidos, assim como foi o apóstolo Paulo. Deus sabia o quanto Saulo o amava. Irmãos, Saulo estava perseguindo os cristãos, mas Deus conhecia o coração de Saulo e sabia que nele não havia dolo. Você sabe por que Saulo perseguia os cristãos? Porque ele acreditava fielmente que ele estava prestando um serviço para Deus. Que aquela turma que seguia aquele tal de Jesus Cristo, estavam seguindo uma pessoa que não era de Deus, um falso profeta. Então Paulo se entregou a cuidar de fazer uma faxina naquela miscelânea que ele acreditava ser o ministério do Senhor Jesus. Deus viu sinceridade, Deus viu amor, Deus viu entrega, Deus viu abnegação,
Deus viu zelo, Deus viu capricho, Deus viu tudo de bom em Saulo. Irmãos, tem muita gente hoje servindo a demônios porque não conhece o Rei da Glória. Tem muita gente servindo a demônios porque foi enganado pelo príncipe das trevas, ainda está enganado. Mas vai ter um encontro com Jesus e vai ser poderosamente usado por Deus. Por quê? Porque antes o propósito era um propósito desviado da conduta correta de um cristão. Por quê? Como é que alguém que não conhece Deus vai viver uma vida com propósito para Deus? Não tem como, não tem como. À medida em que Deus se revelar, como se revelou a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já cego, sem poder enxergar nada, porque aquela luz que brilhou o cegou na hora. Quem és tu? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Foi só o que ele ouviu. E cego ficou, e cego entrou na cidade, até que o Espírito Santo de Deus disse para ele assim: olha, vai entrar um homem aqui chamado Ananias. Ele vai impor as mãos sobre você, vai orar e você vai ser curado instantaneamente. Daquele dia em diante, Saulo morreu e nasceu o apóstolo Paulo. Você está pensando que foi brincadeira? Você está pensando que foi um negócio facinho? Sim, foi um negócio assim facinho, não foi não, irmão. A cabeça de Saulo deu um nó. Ele precisou rever todos os conceitos dele. Ele precisou mudar. Ele disse: meu Deus, então está tudo errado. Então tudo que eu acreditava não é a verdade. Esse é realmente o Messias prometido. Ele é o Filho de Deus. Meu Deus, eu estava perseguindo o Filho de Deus. Você imagina a cabeça de Saulo. Deu um nó. Aí ele se refugiou nas regiões desérticas da Arábia. E durante 3 anos ele foi fazer o seminário do Espírito Santo. Ele pegou tudo que ele tinha conhecido e sabido. Ele era um homem erudito na palavra, muito profundo na palavra. E ele foi rever todos os conceitos dele de acordo com o Espírito Santo de Deus. Quando ele saiu desse retiro e dessa preparação, onde Deus lhe falou profundamente ao coração, ele foi tremendamente usado por Deus. A nossa vida, querido, precisa ter propósito. Deus sabia o quanto Saulo amava e quais eram as suas verdadeiras intenções. Assim como desde o início, Deus sabia quem seria Saul. O povo escolheu Saul. Bonitão, né? Alto, porte. Né? Só isso. Olhou para o cara, já viu, é rei. É ele. Irmãos, até o profeta Samuel se enganou. Quando entrou lá na casa do pai de Davi, na casa de Jessé, olhou o primeiro filho dele, bateu o olho e falou: é o cara, é esse aí, esse é o rei. E Deus teve que falar no ouvidinho do profeta aqui, ó, não é ele não. Você está olhando com os olhos humanos, mas eu estou vendo o coração. Não é esse aí não. Deus sabia que Saul se tornaria o que ele se tornou. Você está pensando que Saul começou mal? Ele começou bem. Começou mal não, vai lá ler a história de Saul, você vai ver que ele começou bem. Até profetizar, ele profetizou. Mas, no entanto, ele saiu fora do propósito de Deus e começou a entender que o reino era dele. E ele podia fazer o que ele quisesse. E começou a querer controlar o reino de Deus. E escorregou-lhe entre os dedos, porque o verdadeiro coração de Saul era um coração obstinado, rebelde, duro, difícil, inflexível, como muito crente que a gente conhece hoje, que não se deixa quebrar. Você acha que Jesus não sabia quem era Judas? Judas estava ali por um propósito.
Tanto é que no momento da ceia, Jesus foi no ouvido de Pedro e disse: vai logo lá e faz o que você tem que fazer. Eu vos escolhi em 12, mas um dentre vós é traidor. Mas o que Pedro fez com Jesus também é uma espécie de traição. Afinal de contas, ele negou o mestre na hora que ele mais precisou. Disse que não conhecia, não sabia nem que homem era aquele. Queridos, Deus conhece as nossas fraquezas. E nem por isso o propósito na vida de Pedro terminou ali. Tanto é que Jesus avisou: Pedro, eu vi Satanás querendo te peneirar como trigo. E eu vou te dar uma dica. Essa noite você vai me negar 3 vezes. Essas palavras de Jesus para Pedro não foram palavras de acusação, mas foram palavras de alerta. Você sabe, um pai e uma mãe, quando chamam um filho num canto e fala sobre algumas coisas que possivelmente possam acontecer, coisas ruins. O pai está agorando, a mãe está agorando o filho, quer que aconteça. Não. O pai e a mãe está tentando proteger o filho ou a filha quando faz isso. E foi essa proteção de Jesus que impediu Pedro de fazer o que fez Judas com a própria vida, de se matar. Porque Pedro deve ter ficado encafifado. Como é que ele sabia que eu ia fazer isso? E se ele sabia, por que ele me avisou? E agora que ele ressuscitou e mandou um recado para mim dizendo que quer falar comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, como Pedro era, segundo o seu propósito. Deus sabia o final de Saul, Deus sabia o final de Judas, mas Deus sabia também o final de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma pedra ainda meio tosca, uma pedra sem forma, uma pedra bruta, como um diamante quando tirado da natureza. Você vai olhar e vai dizer: isso é uma pedra qualquer, pode jogar fora. Mas quando o lapidador trabalha no diamante e começa a poli-lo e depois a fazer todas aquelas facetas que um diamante tem, aí ele começa a tornar-se algo completamente diferente daquela pedra bruta quando foi tirado da natureza. Querido, quando a gente veio para a mão do nosso Deus, nós éramos pedras brutas. Mas o propósito de Deus se instaurado no nosso coração vai polir, vai rebuscar, vai mexer com o nosso interior. Às vezes, querido, polimento e poda dói. Porque Jesus disse: olha, eu sou o tronco, vocês são os ramos, o meu pai é agricultor. Todo ramo que produz bom fruto, meu pai limpa. Você sabe como é que limpa ramo? Podando, irmão. Todo ano, árvore que tem que ter podação, vai lá o jardineiro, ou seja, o agricultor, né, e pega lá uma tesoura e vai no ramo e corta. Você acha que isso não é doloroso? É doloroso. Eu me lembro há muitos anos atrás, como um pesquisador, um botânico, né? Ele fez uma pesquisa com equipamentos assim bem sensíveis, né, nos Estados Unidos. Ele queria saber se a árvore sentia dor, né? E aí ele colocou alguns sensores na árvore que era capaz de captar o som da árvore, né? Aí, quando aproximava uma tesoura, um serrote, ou começava a cortar, o som mudava.
como se a árvore estivesse sofrendo. Irmãos, ninguém gosta de ser podado, irmão. Quem aqui fica alegre quando recebe um grande retundo não? Você vai lá para procurar alguém para pedir um negócio, ou para uma autorização de alguma coisa, e aí você vai todo serelepe, chega lá, não. Quando você era pequeno, né, era criança, você pediu muita coisa para os seus pais, né, para o seu pai e sua mãe. Algumas coisas eles disseram sim, mas outras você ouviu um grande retundo não. Aí eu pergunto, criança gosta de ouvir não quando o pai diz não? Lógico que não. Não é o fim, né? Aí a gente que é muito esperto, né? Criança é muito esperta. Ele vai no pai, o pai diz não, aí ele faz um outro caminho diferente, vai lá na mãe, conta uma história diferente, né? E tenta um sim. Porque se o pai votar não e a mãe votar sim, pronto, já está meio a meio, ele vai fazer e vai botar a culpa um no outro. Né? Você ou é criança, ou já foi, ou agora é pai ou mãe, você entende os dois lados dessa moeda, né? Você viveu isso como filho e agora está vivendo como pai e como mãe. Então, com essa história, a gente já é escolado, né? A gente sabe sobre esse assunto. Só que, queridos, há muita circunstância na nossa vida que quando Deus quer fazer uma poda, Ele diz, não. Não. Mas, Senhor, não. Senhor, eu tenho um espinho na minha carne. Isso é um mensageiro de Satanás que está me esbofeteando. Eu não quero isso na minha vida. Senhor, me livra disso, Senhor. Aquela voz mansa e suave disse assim, oh, meu filho Paulo, quanto eu amo você e você sabe disso. Mas a minha resposta é não. A minha graça te basta. Vai acostumando com esse espinho aí. Mas o próprio Paulo, ele diz o seguinte, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que me foram feitas. Irmão, querido, Paulo foi levado por Deus ao terceiro céu. E ele disse que viu coisas que não é lícito ao homem falar sobre elas. Você está lembrado da revelação do Apocalipse? Teve coisa que Deus mandou João escrever. E teve coisa que Deus não autorizou João a escrever. Teve coisa que João viu que Deus disse, é só para você ver, é para a sua edificação. Mas você não vai escrever sobre isso. Você imagina, um cara que Deus vai ficar do lado dele e avisar para ele tudo que vai acontecer. E vai consolá-lo, olha, você vai para Roma, é minha vontade. Ele corria um risco tremendo, querido, sabe de quê? Soberba. Eu sou o cara. Deus fala assim, ó, comigo, ó, Deus e eu, ó. Mas ele tinha um espinho na carne, que toda hora lembrava ele, olha, você é pó. Você continua sendo feito de matéria perecível. Você depende de mim. Sem a minha graça você não vive. Um dos piores problemas que pode acontecer na vida de um crente é ele achar que ele é o cara. Começar a achar que ele pode tudo, que ele não precisa nem mais consultar a Deus, porque ele agora é o próprio Deus. Irmão, tem muita gente vivendo assim. Tem líderes hoje que estão afundando na areia movediça, porque perderam a noção de que dependem da graça de Deus. Quem vive uma vida com o propósito de servir e agradar a Deus, jamais será guiado ou impedido pelas crises. Estamos vivendo aí uma crise agora no Brasil, né? Mas se a tua vida tem propósito de Deus na sua vida, quem vai determinar o teu rumo, se você vai, se você fica, se você sobe ou se você desce, não é a crise. Quem vai determinar é o propósito de Deus na sua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a crise. Até a crise. Porque o diabo, querido, não tem poder sobre aqueles que têm propósito com Deus. Não tem, não tem.
Porque a promessa de Deus sobre os que vivem para a glória de Deus, ela é permanente. Se a tua vida tem propósito de glorificar a Deus, você tem promessa de Deus na sua vida. Como disse Salomão, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Quem tem propósito com Deus, querido, a crise é só um detalhe. Por isso Elias foi sustentado por corvos e depois tinha uma viúva que pensava que sustentava ele. Você sabe por que ele foi para a casa daquela viúva? Alguém pensaria assim, porque a viúva ia sustentá-lo. Inverte esse negócio. Deus mandou ele para a casa daquela viúva para a viúva ser sustentada pelo milagre que Deus ia fazer por causa de Elias. Aí eu pergunto, quem estava sustentando quem? Tem gente que pensa que a viúva estava sustentando Elias. A viúva estava sendo sustentada pelo milagre de Deus na vida de Elias. Se ele não fosse para a casa daquela viúva, querido, a história dela seria bem diferente, porque ela ia fazer mesmo aquele último bolo, aquele restinho de farinha e de azeite, ia dar para o filho comer um pedaço e ia morrer, que foi o que ela disse que ia fazer. Tem um pouquinho de farinha aí, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Mas porque Elias foi para a casa daquela viúva, a história dela foi mudada. Agora eu quero falar de você. O propósito de Deus na sua vida é capaz de abençoar pessoas que estiverem perto de você. Quando você tem propósito de Deus na sua vida, a bênção passa para os seus filhos, a bênção passa para os seus parentes, a bênção passa para quem você profetiza, para quem você fala a palavra de Deus, porque você tem propósito de Deus e Deus vai te abençoar, mas vai abençoar quem está perto de você. Palavras de Deus a Abraão: abençoarei os que te... O que aquela viúva fez com Elias? Ela não abençoou ele? E por que ela foi abençoada? Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vou dar uma dica aqui, hein? Não tente dificultar a vida de quem tem propósito de Deus. O prejuízo vai ser só teu. Porque se essa pessoa tem propósito com Deus, e se há propósito de Deus na vida dessa pessoa, e você tentar atrasar o lado dela, vai sobrar para você. Quando você descobrir que tem alguém, que Deus tem propósito na vida daquela pessoa, vou te dar uma dica: ajuda. Porque nessa ajuda, a bênção de Deus virá sobre a pessoa e sobre a sua vida também. Agora, quando você... Eu não sei se você já se viu assim. Irmão, eu aprendi uma coisa na minha vida, assim, ao longo da minha caminhada com Deus. Queria compartilhar essa experiência com você. Quando a gente tem um coração bom, a gente quer ajudar, né? A gente tem vontade de ajudar. A gente não pode ver ninguém passando necessidade que a gente quer ajudar. Mas você não pode agir assim, não. Porque eu já me vi tentando ajudar gente que Deus queria punir. Aí o que eu fiz? Sem saber. Lógico que eu fiz sem saber, né? Aqui está Deus, aqui está a pessoa que Deus está botando na moenda. Eu entrei no meio e disse assim: Deus, não, Senhor, não faz nada com ela, não. Adivinha quem ficou chamuscado? Fui eu. Como é que isso acontece? Tem pessoas que, por mais que você ajuda, por mais que você tente, sabe, impedir que ela sofra, você não quer deixar ela sofrer, você não gosta de ver ninguém sofrendo, mas ela está sempre voltando ao mesmo problema. Não tem jeito, irmão. Enquanto essa pessoa não descobrir que ela tem que mudar em algumas áreas e passar a viver segundo os propósitos de Deus, não vai ter ninguém que consiga impedir o sofrimento que ela vai viver.
E a melhor coisa que você tem que fazer é o seguinte: deixa Deus cuidar dela. Deixa Deus cuidar dela. Não tenta intervir, não. Não tenta entrar, diz, não, Senhor, não. Deixa Deus cuidar dela. Às vezes a gente faz isso por boa vontade, né? Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Meu Deus, para quem que Deus foi falar isso? Abraão. Abraão tinha um coração maior do que ele. O coração de Abraão não cabia dentro do peito dele. De tão bom que era esse homem. Aí Abraão começou ali um negócio de cerca Lourenço, né? Senhor, se naquela cidade tiver tantos justos, tu pouparias a cidade. Deus pouparia, mas não tem não. Aí Abraão foi baixando a conta. Aí Abraão viu, então, Senhor, poupa pelo menos o meu sobrinho, a esposa e as 2 filhas. E nem isso Deus conseguiu, porque a mulher de Ló ficou e virou uma estátua de sal. Às vezes, querido, por a gente não entender o propósito de Deus na vida de uma pessoa, a gente querendo ajudar, a gente atrapalha. Vou repetir. Por você não entender e não perguntar a Deus qual é o propósito de Deus naquele sofrimento, na vida daquela pessoa, você intervém e atrapalha. Até para ajudar, você tem que estar debaixo do propósito de Deus. Entender o que Deus quer. Orar a Deus, Senhor, é da tua vontade, Senhor, porque às vezes pensa que é e não é. Elias foi sustentado. E Deus ajudou Elias a sustentar aquela viúva. O mesmo Elias também, chegou um momento que ele não queria mais viver. Ele achou que o propósito de Deus na vida dele tinha acabado. Você sabe o que acontece isso com a gente? Irmãos, já aconteceu comigo. Já teve algumas vezes na minha vida que eu pensei assim, eu acho que eu cheguei ao final da linha. Eu acho que Deus não tem mais propósito na minha vida. Mas aí Deus falou assim, não, meu filho, tem umas pedras ali cozidas em brasa, ali, tem uns pães ali cozidos em brasa, nas pedras. Vai ali que tem um pãozinho para você comer ali. E tem uma botija com água fresquinha ali. E Deus renovou Elias, e ele caminhou mais 40 dias, depois ele voltou, e depois ele foi usado por Deus para fazer muita coisa ainda, inclusive para escolher o seu sucessor. Porque o homem do propósito ia ser tomado por Deus. Agora, a única coisa que Elias não sabia, irmãos, é tremendo isso. Quando a vida da gente nesse mundo não vale mais nada para a gente, porque a gente colocou a vida que a gente tem nesse mundo nas mãos de Deus, aí a gente começa a entender algumas coisas muito interessantes. Paulo disse, olha, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu viver nessa terra, vai ser para o propósito de Deus. Se eu morrer, é lucro. Eu vou para o céu, vou para a promoção eterna. É alguém que já não tem mais vontade própria, é alguém que entregou a vida nas mãos de Deus. E foi exatamente o que Elias fez naquele dia. Senhor, eu entrego a minha vida na tua mão. Me leva, Senhor. Eu não quero mais viver aqui, eu não tenho mais prazer de estar nessa terra, não aguento mais a pressão. Aí Deus falou, tudo bem, eu entendo o que você está sentindo. Mas come esse pãozinho aí, bebe essa aguinha aí, e vamos dar mais uma caminhada. O que Elias não sabia é o que aconteceria com ele. Um pouco depois, quando ele completasse o que Deus tinha para ele fazer. Elias passaria por uma experiência que eu acho que não tem ninguém aqui que não gostaria de passar. Elias foi trasladado por Deus para o céu, sem conhecer a primeira morte. Ele não viu a morte. Foi para a eternidade com Deus sem morrer. Lázaro morreu, Deus o ressuscitou, e depois ele tornou a morrer de novo. Ele morreu 2 vezes, irmão.
A experiência de Elias foi ter passado para a glória, sem ver a morte. Essa experiência só vai ser igualada àqueles que, quando Jesus voltar, estiverem vivos nessa terra e andando segundo o propósito de Deus. Você vai ter a mesma experiência que Elias teve. Você vai ser arrebatado. Elias não tinha mais vontade própria. Elias passou a viver realmente para a glória de Deus. E o segredo de uma vida, queridos, verdadeiramente vitoriosa, consiste no propósito de vivermos para a glória de Deus. Para terminar, abra comigo em Marcos. Capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão, Marcos 8, 34. E juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Talvez você me pergunte: como é que eu faço para ter uma vida que seja de propósito com Deus, que seja para a glória de Deus, que cumpra os propósitos de Deus? Só tem um jeito, querido. Você tem que estar disposto a perder essa vida. Você tem que estar disposto a entregar essa vida nas mãos daquele que te doou a vida. Senhor, um dia eu nasci e o fôlego de vida entrou em mim. Mas eu estou disposto a devolver o que eu recebi de Ti, porque eu reconheço que Tu és o dono da minha vida. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho, embora sabendo que ainda é numa carne pecaminosa, mas eu vou passar a viver para a glória de Deus. Irmãos, tem muita gente querendo vitória. Tem muita gente: ó, Senhor, batizo, Senhor, me enche, ó Deus, manda fogo, Senhor, me dá vitória, Senhor. Irmãos, se não entregar a vida nas mãos de Jesus, não tem vitória, porque não tem propósito. Não tem propósito. As demais coisas, queridos, só fazem sentido quando nós estamos debaixo do propósito de Deus. A minha vida começou a fazer sentido quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Até então eu vivia porque estava respirando e o coração batendo. Não há nada pior, querido, do que gastarmos a nossa vida longe desse propósito e perdermos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Não há coisa pior do que você chegar ao final de uma vida e descobrir que viveu uma vida sem propósito. Que viveu uma vida que não valeu nada. Você nasceu, cresceu, trabalhou, comprou, adquiriu, fez, aconteceu e no final deu em nada. Isso é horrível. Porque quando você descobre o propósito de Deus, você descobre o sentido da vida. E por que você acha que o diabo trabalha exaustivamente para nos manter afastados do propósito de Deus? Porque Satanás sabe que se vivermos para a glória de Deus, a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Ele vai para o inferno, ele já está julgado, mas eu e você, não. Se o propósito de Deus se cumprir na nossa vida,
você vai para o lugar onde Satanás nunca vai poder entrar. E você vai viver uma vida segundo o coração de Deus. Por isso o inimigo trabalha tanto para manter as pessoas afastadas de Deus. Agora, ouça o que eu vou dizer. Tem muita gente afastada de Deus dentro da igreja. Assim como tem muito filho dentro da casa do pai que não tem comunhão com os pais. Assim como tem muita esposa que dorme na mesma cama com o marido e não tem comunhão com o marido. Para o diabo não importa se está dentro da casa, se está na cama ou se está na igreja. Contanto que esteja fora do propósito de Deus, para ele está de bom tamanho. Sabe por quê? Porque ele ainda vai usar esse crente no meio da igreja como joio. Quem que você acha que é o joio? É um crente que está na igreja, mas não está debaixo do propósito de Deus. E eu vou dizer, aí é ruim. Aí é muito ruim mesmo. Porque estar na igreja e não desfrutar dos propósitos de Deus na nossa vida, aí dói. Porque o ímpio não desfruta porque não conhece. Agora, conhecer e não desfrutar, meu Deus. O que faremos, queridos, diante do conhecimento que Deus tem nos dado acerca da sua vontade? O que a gente vai fazer? Continuaremos a viver para nós mesmos, afastados do seu propósito, mesmo que frequentando uma boa igreja? Deus, esta noite, está nos dando mais uma chance de mudar e de corrigir algumas coisas que não estão bem. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está falando à sua igreja. Viva uma vida com propósito para a glória de Deus. Esteja disposto a perder o que você quiser, puder perder nesse mundo. Não fique preocupado. Porque essas coisas aqui um dia vão ficar. Tem gente que acha que o maior prejuízo que pode acontecer é se o governo confiscar a poupança de novo. Quero te dar uma notícia, tá? Isso não vai acontecer. Tem um negócio na internet aí, estava ali conversando com o André, né? Tem gente que vai lá para a poupança amanhã, né, para o banco amanhã, sexta-feira, para tirar um dinheirinho que está lá acumulado há 20 anos e tem lá 5 mil reais, talvez quando sair do banco, na saidinha de banco o cara leva. Mexe não, irmão, deixa o dinheiro lá. Primeiro que não tem clima para acontecer isso no Brasil hoje. Não tem dinheiro, irmão. Se o pouco dinheiro que tem o governo confiscar, vai fazer o quê? Diferente daquela época do Collor, tinha muito dinheiro na praça. A inflação era de 74%, 76% ao mês. Tinha que tirar realmente o dinheiro de circulação. Hoje não é o caso. Ah, mas eu vi na internet, irmão, 98% que você vê na internet, cuidado com a fonte. Que vai ter de gente amanhã sendo assaltado, os bandidos vão vir tudo para a rua amanhã para ficar na porta dos bancos. Cuidado. O teu maior tesouro, o nosso maior tesouro, está no céu. Lá a traça e a ferrugem não corrói. Lá o dinheiro, o governo não toma. Mas para poder sacar nesse banco, irmãos, no final da nossa aposentadoria eterna, você tem que estar depositando lá. Tem gente que vai querer sacar e não tem saldo. Você tem que viver uma vida segundo o propósito de Deus, querido. E entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é por isso que eu quero orar com você nessa noite. Se você vem vivendo uma vida meio assim, Senhor, sei lá, não sinto certeza de que eu vivo para a Tua glória, está faltando um negócio, está um negócio esquisito na minha vida, não estou me sentindo bem do jeito que eu estou, não estou confortável. Eu preciso ter essa certeza que Paulo tinha, que Pedro passou a ter, porque antes também não tinha. Tanto que não tinha, que ele foi caminhar por sobre as águas e começou a afundar. O velho Pedrão não estava preparado. Mas o Pedro transformado, depois do dia que ele negou Jesus, depois que ele foi batizado no Espírito Santo, não, agora é outro Pedro. Aquele Pedro era outro. Agora ele estava vivendo debaixo do propósito de Deus.
E é esse propósito que eu te convido nessa noite, para você estar debaixo dele. Vamos ficar de pé. Vamos ser rápido. Quantos aqui nessa noite querem sentir todos os dias da sua vida que você está debaixo do propósito de Deus? Não estou falando quem já sente, estou falando quem está precisando sentir isso. Tem dia que eu, não estou bem, eu estou com dúvida se Deus está na minha vida, se não está, mas eu quero que isso mude no meu coração. Eu quero ter a certeza que esses homens de Deus tinham, de que a sua vida estava nas mãos de Deus. Eu quero o Espírito Santo falando comigo todo dia. Eu quero sentir, eu quero ouvir a voz de Deus. Levanta a tua mão aí mesmo onde você está e vamos orar. Senhor nosso Deus, não dá para viver uma vida sem propósito, não dá para viver acreditando que nós somos crentes e que isso basta, não adianta, Senhor, nós precisamos ter mais do que essa certeza, nós precisamos caminhar para a Tua vontade ser feita na nossa vida, como Jesus falou, Pai, não faça a minha vontade, faz a Tua, se possível passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não é a minha vontade que vai prevalecer. Por isso, Pai, aprendendo com o Senhor Jesus, aprendendo com Paulo, aprendendo com Pedro, aprendendo com Abraão, aprendendo com esses homens, ó Deus, que ouviram a Tua voz, assim como Maria, que disse, cumpra-se em mim a vontade do meu Deus. Eis aqui a Tua serva. A vida de Maria ganhou um outro sentido a partir do momento que aquela criança nasceu. Ó Senhor nosso Deus, assim seja o Teu propósito na nossa vida, Pai. Mesmo que tenhamos que sofrer, mesmo que uma espada tenha que traspassar a nossa alma, como aconteceu com Maria, para que fossem manifestos todos os desejos, os desígnios de Deus, ela precisou perder o filho daquela maneira. Doeu. Mas naquela dor, eu e você estávamos sendo salvos. Os propósitos de Deus estavam sendo manifestos. Vai, Ananias, porque esse homem é um escolhido meu. Eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Às vezes nós queremos tanto evitar o sofrimento, Pai, que estamos dispostos a sair da Tua vontade, do Teu propósito, desde que não venhamos a sofrer. Negociamos a Tua vontade em troca de não sofrer. Pai querido, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Nas crises, nas lutas, nas dificuldades, nas incertezas, nos problemas, nas angústias, nas necessidades, por amor a Cristo. Quando sou fraco, então é que sou forte, porque o Teu propósito me fortalece. Pai querido, abençoa, Senhor, a vida da Tua igreja. Estamos vivendo dias difíceis, sim, mas é pior, Pai, viver esses dias sem propósito. Pior é viver dias, ó Deus, até de abundância, e viver numa vida sem propósito. Pai querido, que o Teu amor se manifeste nas nossas vidas, que milagres de Deus se manifestem às vezes na nossa escassez, porque Deus age também através da escassez. Por isso o apóstolo Paulo nos mostra, e nós aprendemos e oramos a Ti nesta noite. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tenho experiência de abundância, mas também de falta, de necessidade. Oh Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor, e que cada um que está aqui nessa noite viva uma vida para a Tua glória, uma vida com propósito. Você pode dizer, diga, Senhor Jesus, eu quero estar debaixo da Tua vontade, que a minha vida tenha propósito. Eu quero, Senhor, ser usado por Ti. Eu quero, ó Deus, ser um instrumento nas Tuas mãos. Usa-me, envia-me,
Trata comigo, Senhor, como um filho, como uma filha, em nome do Senhor Jesus. Que a minha vida tenha sentido e significado para o meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar a Deus com esse hino, é uma boa inspiração. Vamos dizer essas palavras a Deus. Que conheçam a Ti E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, Esconda o rosto, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. e que nós venhamos a diminuir, Pai, E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas. é o meu abrigo. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia. É o meu prazer. Diga isso diante do Senhor. Abra os teus lábios, proclame isso ao Senhor. Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Presença, Tua presença é o meu prazer. Aleluia. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Ali só os olhos de Deus podem nos ver. E aí nos sentimos seguros. Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Meu lugar secreto, Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só os olhos de Só Deus Teus olhos poderão me nos alcançar. veem. O abrigo do esconderijo do Debaixo Altíssimo. de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Mais uma vez diga, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Aleluia. A graça de Deus. Aleluia. Senhor, não nos deixe viver uma vida sem propósitos. Não nos permita, Pai, chegar ao final da nossa trajetória nessa terra sem ter estabelecido e colaborado para que a Tua vontade fosse feita na nossa vida. Revela-nos a cada dia a Tua vontade, Senhor.
e que todos os dias estejamos dispostos a deixar morrer a nossa própria vontade, para que a tua vontade seja feita em nós. Pai querido, nós apresentamos diante de ti, Senhor, os pedidos que estão aqui no teu altar. Oramos, ó Deus, para que essas vidas encontrem o teu propósito. Talvez alguns vão encontrar esse propósito no meio da dor que os levou a trazer esse pedido ao teu altar. Mas se for assim, louvado seja o teu nome pelo sofrimento, pela dor que nos fez aproximar do Rei, do Senhor, do Autor da nossa vida. Por isso, Pai, nós te agradecemos, porque nós acreditamos que essas vidas, elas são preciosas para ti, mas mais precioso é o projeto, é o propósito que tu tens na vida de cada uma delas. Porque mais precioso do que o vaso é o que está dentro do vaso. Enche as nossas vidas com teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai querido, leva-nos aos nossos lares nessa noite. Amanhã vamos começar esse retiro à noite lá, Senhor, esse congresso. Que o coração desses homens seja tocado, Pai. Que o coração desses pastores, líderes de homens que vão estar ali, seja tocado por ti. Usa os palestrantes que vão, ó Deus, tomar a palavra na sexta e no sábado, para abençoar profundamente a vida desses homens, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sair, querido, dê um abraço no seu irmão, diga: não viva sem o propósito de Deus na sua vida.